Olá amigos, esse é um vídeo um pouco diferente. Eu vou me apegar mais às imagens do que às informações, apesar de que vou passar também muita coisa aqui de cabeça. E esse é um painel geral, o que vocês estão vendo é um panorama com todas as 60 peças, ou seja, os 60 tipos de moedas do Cruzeiro. O Cruzeiro original, o Cruzeiro novo, o novo, entre aspas, Cruzeiro, estão todas aqui. Só não estão aqui as moedas comemorativas de não circulação que o Cruzeiro teve, foram 5, uma de ouro, 4 de prata. Essas 4 de prata eu já mostrei em outros vídeos, então vamos lá. Então em 1942, R$1.000 tornaram-se um Cruzeiro, começando aqui por 10 centavos. Esse vídeo é muito bom para iniciantes, mas serve para todo mundo, né, gente? Veja, inicialmente foram lançadas moedas de 10, 20 e 50 centavos. Vou mostrar aqui uma por uma. 10 centavos, 1942, níquel rosa, efígie de Getúlio Vargas, que era o ditador. A mesma coisa para as moedas de 20 centavos. Veja o tom rosa. Níquel rosa por quê? Porque tem uma baixa porcentagem de níquel. Esforço de guerra. Então, em vez de 25% de níquel e 75% de cobre, tinha apenas cerca de 12% de níquel e 88% de cobre. Está aqui 50 centavos, 20 centavos, 10 centavos, todos de níquel rosa, todos 1942, 43. Mas em 1943 foi mudado o metal para bronze e alumínio. Vejam, 10 centavos, ainda Getúlio Vargas, 1943 até 1947, 20 centavos, bronze e alumínio, Getúlio Vargas, a mesma coisa, 50 centavos, bronze e alumínio, olha aqui um reverso inclinado, né? Bem ligeiro, mas é um reverso inclinado, 50 centavos. E aí Getúlio Vargas é obrigado a renunciar e mudam as efígies das moedas. Então a moeda de 10 centavos continua aqui no reverso igualzinha, mas passa a ser José Bonifácio. A de 20 centavos passa a ser Rui Barbosa. A de 50 centavos passa a ser o ex-presidente Eurico Gaspar Dutra. Estão vendo? A moeda de um cruzeiro, ela foi contínua, né? Exceto 1948, mas está aqui. Elas têm aqui o anverso chamado de mapa. Veja, essa moeda está muito bonita. Então todas as três que eu vou mostrar agora têm aqui a mesma gravura no anverso. Mapa do Brasil. Um cruzeiro. A 2 cruzeiros. Essas são as moedas originais do cruzeiro. De 10 centavos a 5 cruzeiros. Veja, está muito bonita essa moeda. E finalmente a 5 cruzeiros. Ok? Tem a questão também de siglas e com siglas, sem siglas. Vou abordar isso num vídeo específico, mas a gente já está falando de variantes. Ok? Eu estou falando aqui de peças, tipos. Então está aí, essa foi a família completa, original do cruzeiro, de 10 centavos a 5 cruzeiros. E houve uma transição, começou a ter um processo inflacionário durante o governo de Juscelino Kubitschek e lançaram as moedas de módulo menor. Olha, 50 centavos, módulo menor. Um cruzeiro. Esse aqui também, Brasão da República, no anverso. 2 cruzeiros, módulo menor. Essa moeda vale aqui uns R$30. Das que eu mostrei até agora, essa aqui seria mais cara. Vejam. Muito bonita. E com o aprofundamento do processo inflacionário, tiveram que baratear a produção e passou-se a produzir moedas em alumínio. Elas têm as mesmas dimensões das anteriores, só que em vez de bronze e alumínio, passou a ser só alumínio.
todas com o brasão da República, todas elas, dessa primeira emissão, né? De 1957 a 1961, 10 centavos, 20 centavos. Deixando claro, gente, essas moedas de bronze e alumínio da primeira família tinham uma cunhagem de baixa qualidade, uma liga metálica também de baixa qualidade, essa que é a verdade. E essas moedas de alumínio aqui também não tinham uma cunhagem lá de muita qualidade. Okay? Era comum aparecer moedas com espessuras menores, maiores, muitos erros de cunhagem. Veja, 50 centavos, está vendo? Veja, 50 centavos. Ótimo estado, né? Essa moeda aqui é flor de cunho. Um cruzeiro. Todas de 57 a 61. A primeira família foi de 42 a 1956, tá? 2 cruzeiros. E aí aprofunda-se a inflação e já pula-se para de 10 cruzeiros em 1965. A de 5 cruzeiros até foi projetada, mas não foi emitida. 10 cruzeiros. Estilosa, né? Bonita. Continua o mapa, olha, ou melhor, voltou o mapa, né? Voltou o mapa. 20 cruzeiros. E no mesmo ano, 1965, essa moeda está linda, né? 1965, 50 cruzeiros. Essa aqui já é de cuproníquel, a primeira moeda de cuproníquel do cruzeiro. Quando surge essa efígie famosa que teria sido inspirada numa foto de Tônia Carreiro. Aí o que acontece? Surge o Cruzeiro Novo. O Cruzeiro perde 3 zeros. Em 1967 é lançada a nova família, né? O Cruzeiro Novo. 1 centavo. Veja a efígie aqui da mulher representando a República. Na minha opinião, é a mais bonita das efígies de mulher representando a República. Eu acredito que é a mais bonita de todas. 2 centavos. Essas moedas ainda circulavam quando eu comecei a minha coleção em 1981. Veja, 2 centavos, República. 5 centavos. Aí vem as moedas que eu considero as mais bonitas do cruzeiro, ou seja, 10 centavos. Começa com cuproníquel, 1967, 1970. Anverso, mulher representando a República. Reverso, aqui o valor de face. E a representação da indústria siderúrgica. Essa moeda continuou com as gravuras, mas passou para aço inoxidável, de 74 a 79. Está aqui, veja. A moeda de 20 centavos também começou em 67 e depois 70. Em 70, né, gente, já o Cruzeiro Novo rebatizado de Cruzeiro, tá? Então houve esses 3 anos, apenas esses 3 anos, 67, entre 1967 e 1970, em que a moeda chamou Cruzeiro Novo. Ela perdeu 3 zeros em 67, de Cruzeiro para Cruzeiro Novo. De 67 para 70, continuou Cruzeiro Novo. Em 70 foi rebatizada de Cruzeiro, tá? Então essa moeda aqui, ó, 67, 20 centavos de Cruzeiro Novo. A mesma moeda idêntica, 1970, é 20 centavos de Cruzeiro. Só para deixar claro. Está aqui e aqui está representando a indústria petrolífera. Da mesma forma como a moeda de 10 centavos, veja, a de 20 centavos também passou para aço inoxidável. Lindíssima essa aqui, né? Vejam. Linda. Muito bom gosto, gravuras muito bonitas. São as moedas mais bonitas de todas as séries do Cruzeiro, eu não tenho dúvida disso. E 50 centavos, um caso à parte, surgiu em 67. Veja o estado dessa moeda, está muito boa. Surgiu como níquel, isso aqui não é cuproníquel, isso aqui é níquel. Só houve na história do Brasil 3 moedas em níquel puro. Essa aqui, 50 centavos, 1967. E mais 2 que eu vou mostrar aqui de um cruzeiro. Ok? Essa moeda em 70 passou para cuproníquel, mesma gravura,
indústria naval, mulher representando a República. E finalmente, em 75, a mesma moeda, mesmas gravuras, indústria naval, passou também para aço inoxidável, igualando-se às moedas de 10 e 20 centavos. Aliás, as moedas de 1, 5 e 2 centavos de 67 foram as primeiras moedas em aço inoxidável da história do Brasil. E aí veio a moeda de 1 cruzeiro em 1970. Está aqui no anverso a mulher que representa a República, é muito bonita. E aqui o reverso, o valor de face em um cruzeiro, a era 1970. Vejam, o dístico Brasil aqui atrás e um ramo de café com flores e frutos. Essa moeda é de níquel, assim como a moeda de 1972, com as mesmas dimensões, comemorativa aos 150 anos da proclamação da independência, ou seja, aqui o Sesc Centenário da Independência, veja, aqui com as efígies de Dom Pedro I e do presidente Médici, que era o presidente na época, hoje em dia isso não é mais permitido, dístico Brasil, 1972, 1822, 1972, 150 anos, um mapa estilizado do Brasil, já com a existência aqui do Distrito Federal de Brasília, 1972, níquel puro. E aí a moeda de 1 cruzeiro em 74 passa a ser de cuproníquel e vai até 78. E aí, por causa do processo inflacionário, um novo processo inflacionário, com o fim do milagre brasileiro, começa uma nova família do cruzeiro. Essa moedinha aqui, 1 centavo sojinha. Essa moeda é a menor moeda da história do Brasil, cunhada por força de lei, porque ela não tinha praticamente nenhum valor na época, mas era a moeda divisionária, o centavo ainda existia. Então a Casa da Moeda era obrigada a emiti-la. 1 centavo sojinha. Aquela moeda grande de 1 cruzeiro, de cuproníquel, é trocada no ano seguinte, 1979, por essa moeda aqui de 1 cruzeiro. Vejam. Está aqui. No anverso você tem o dístico Brasil e cana-de-açúcar. 1 cruzeiro. Essa aqui foi a menor tiragem, alguns dizem que ela não circulou, em 1983. Tá? Então, essa moeda aqui é um pouco mais difícil, você tem que comprá-la, você não vai encontrá-la de jeito nenhum em garimpos, ok? Você é obrigado a comprá-la, custa aí uns R$30. A mesma moeda teve uma pequena modificação na gravura do anverso, convertida em FAO, aqui, Alimentos para o Mundo, 1985, mantida aqui a cana-de-açúcar. 5 cruzeiros, também aqui de 1980 a 1985. 1 cruzeiro foi de 79 a 85, 5 cruzeiros de 80 a 85. E o que nós temos no anverso? Nós temos ramos de café. Na verdade é um pé de café. A mesma coisa aconteceu em 1985, pequena modificação. Essa aqui é a moeda FAO, Alimentos para o Mundo. 10 cruzeiros, que circulou de 80 a 86. Está aqui. Esse aqui é um mapa do Brasil, esses riscos aqui representam o plano de integração rodoviária que o governo da época teve para o Brasil. Temos então 20 cruzeiros. Essa foi de 81 a 86, com aqui a gravura representando a Igreja de São Francisco de Assis em São João del Rei, Minas Gerais. Muito bom gosto, muito bonita. E a última dessa série, 50 cruzeiros, também de 81 a 86, mostrando o plano piloto original de Brasília. Veja que, apesar da inflação, vocês tinham um processo inflacionário, não hiperinflacionário. Dava tempo de desenvolver as moedas. Vejam que belas moedas. Na minha opinião, a série anterior é mais bonita ainda, mas essas moedas são bem legais. Essa de 50 centavos, grande,
né? Esse desenho do plano piloto, muito bonita. Bom, só que aí começa um processo hiperinflacionário, não dá mais tempo de desenvolver as moedas são mais simples, e veja que é lançada aqui a moeda de 100 cruzeiros, 1985 e 86 essas moedas agora. Brasão da República, né, gente? Bem simples, põe aqui o brasão da República. Não é coincidência que na época das moedas de alumínio, que também vieram em momento de hiperinflação, né? Também era brasão da República, coisa mais simples. Nos mesmos anos, a mesma forma, está aqui, ó, foi lançada a moeda de 200 cruzeiros, 85, 86, brasão da República, no anverso, valor de face, dístico Brasil, 200 cruzeiros, era 500 cruzeiros, a mesma coisa. Moedas bem simples, moedas lançadas por pura necessidade. Essas moedas de 100, 200 e 500 cruzeiros formam a série conhecida como Cruzeiro 100 centavos, porque o centavo foi abolido na época. Achou-se que não fazia mais sentido manter o centavo porque ele não tinha nenhum valor econômico mais. Logo depois dessas moedas, em 1986, surgiu o plano cruzado. Cruzeiro perdeu 3 zeros, foi rebatizado de cruzado. O cruzado foi de 86 a 89, não deu certo, continuou a inflação. Em 89 surgiu o cruzado novo e em 90, quando o Collor assumiu o poder, rebatizou o cruzado novo de cruzeiro novamente. Esse cruzeiro, em 1990, reaproveitou as moedas de 1, 5, 10 e 50 centavos do cruzado novo. Não vou mostrá-las aqui porque elas são originalmente do cruzado novo. Essas moedas eram 1 centavo boiadeiro, 5 centavos pescador, 10 centavos garimpeiro, 50 centavos rendeira. Ou seja, as gravuras mostravam profissões tradicionais. Essa ideia continuou depois, tá? Então surgiu aqui a moeda de 1 cruzeiro, que alguns chamam, para conseguir diferenciar, alguns chamam de novo cruzeiro, novo entre aspas, né? Aqui uma bandeira estilizada do Brasil, circulou apenas em 1990. Aí vem a moeda de 5 cruzeiros, salineiro. Veja, continuam aqui as profissões tradicionais, salineiro. Essa moeda de 90 a 92. Sendo que em 91, e eu coloquei aqui de propósito, surgiu a disco fino. Então eu considero duas moedas diferentes. 5 cruzeiros disco grosso, disco fino, 10 cruzeiros disco grosso, disco fino. Está aqui 10 cruzeiros também de 90 a 92. Está aqui a gravura do anverso é a do seringueiro. Disco grosso, disco fino, não muda nada nas gravuras da moeda. Vem finalmente a 50 cruzeiros, com a gravura da baiana, também de 90 a 92. Há uma polêmica aqui se existe ou não a 50 cruzeiros 91 disco grosso. Acredito que não, já fiz um vídeo sobre isso. Surgem então as últimas moedas do cruzeiro. 100 cruzeiros. Moeda circulou aqui, ó, 92, 93. Peixe-boi. É tanta moeda, né, gente, que chega uma hora que não colocam mais figuras históricas, começam a colocar animais, essas coisas, tá? Então, 100 cruzeiros, peixe-boi, uma bela gravura, inclusive. 500 cruzeiros, tartaruga marinha. 1000 cruzeiros, acará. E, finalmente, essas moedas aqui, 92, 93, e essa moeda comemorativa de circulação normal, 5.000 cruzeiros, comemorativa aos 200 anos da morte de Tiradentes. Aqui, Liberdade, Cidadania, Tiradentes, 1792, 1992, moeda de circulação normal. Depois do cruzeiro veio o Cruzeiro Real, que foi emitido em 93 e 94, também com gravuras de animais, mas já não era mais o cruzeiro. Foi uma moeda intermediária, já se sabia que ia ser lançado o real,
Então foi uma moeda aí tapa-buraco entre o Cruzeiro e o Real, que surgiu em 94. Era isso, gente. Espero que tenham gostado. Grande abraço!